Criei lá um arquivo com datas especiais, tá? Datas especiais não, né? As datas das nossas aulas e tal. Boa noite, Mião. Beleza? É, Aí lá, pessoal, vocês vão ter as datas das aulas, tá? E das provas, do trabalho e tudo mais, beleza? Ele tá junto com os avisos ali. Datas de avaliações e PCC, tá? Então eu coloquei sete semanas aí, 7 conteúdos na verdade, né? E desses 7 conteúdos tá contemplando tanto as aulas quanto o PCC, tá certo? Vocês vão perceber que no dia 20 do 11 a gente vai ter uma aula e depois, logo em seguida, no dia 22 do 11, tá certo? É porque a gente teve um feriado, bem na segunda. Isso, Arthur, você é um cara, ó, você é foda, hein, mano? Você é foda mesmo. O Arthur já quebrou o galho da galera. E quebrou o galho do professor ainda por cima, mano. O cara é foda, mano. Puta merda, o cara é muito bom, velho. Ó, o Arthur, nosso amorzinho aí da aula, colocou as datas aí, tá? Então, ó, dia 26 foi a aula de apresentação e um pouco de conteúdo. Teve pouco, tá? Pra não ter perigo de ninguém perder muita coisa. Hoje é aula com conteúdo teórico. Na semana que vem, aula com conteúdo teórico. E eu já vou dar a primeira avaliação para vocês, tá? No dia 20, nós vamos ter aula com conteúdo teórico. No dia 22 do 11 também. E no dia 30. Beleza? No dia 20 aqui, ó, se eu não me engano, é uma sexta. Ou um sábado. É um sábado, tá? Infelizmente, vai ter que ter aula no sábado para compensar, tá? Depois no dia 22, na segunda normal, dia 30, né, é aula com conteúdo e avaliação, e no dia 4 do 12 é o limite da entrega para entrega do PCC, tá? Bom, espero que vocês já tenham já estejam pensando no que vão fazer com o PCC. Na semana que vem eu vou ver se eu dou uma contextualizada no PCC para vocês entenderem como que vocês vão fazer, tá? Mas basicamente vocês vão ter que fazer como se fosse o capítulo de um livro didático, né? Explicando sobre mecanismos de transferência de calor para alunos que estão para prestar vestibular, tá certo? Então o tema do PCC vai ser isso. Então vocês vão ter que escrever, tá? De 5 a 10 páginas. A aula de sábado vai ser em que horário? Então, pretendo fazer ela, Paulo, de manhã, viu? De manhã, porque eu acho que é o melhor horário. A não ser que alguém trabalhe. Se alguém trabalhar, a gente deixa para de tarde, tá? Então, estou aberto a sugestões aí. Você trabalha o dia inteiro, Rony? Se trabalhar o dia inteiro, a gente passa para tarde. Até meio-dia. Eu trabalho até as 14h30. Ó, tudo bem. Então, a gente faz essa aula do sábado. Eu vou até anotar aqui, tá? Aula do dia 20. Depois eu anoto no... A aula, então, eu vou fazer às 16. Pode ser? Pra todo mundo fica bom? Aula às 16, sabadão. Da hora, hein? Beleza. Então tá de boa. Qualquer coisa a gente faz a aula tomando uma cerveja, fazendo um churrasco. Tá de boa também, viu? Não tem problema. Participando, tirando dúvidas, tá de boa. Beleza? Pessoal, então vamos, ninguém tem nenhuma dúvida? Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo por enquanto? Nenhuma dúvida quanto os horários aí, os dias aí das aulas, tudo beleza? Posso descer o sarrafo aqui? 22 domingo? Não, não. 22 é segundo. Se eu coloquei domingo, 22. Nossa, é 23, tá? Desculpa, eu corrijo lá depois. É 23, é 23. Fabiana está certa. Então nós vamos ter aula no dia 20, que é um sábado, e 23 depois, tá? Não é domingo, não. Beleza? É.
Ah, não, 20. Desculpa, 20 é sexta. 20 é sexta. Opa! Ó, 20 é sexta. É porque 20, pessoal, aqui em São João é feriado. Tá? Então não teria aula, mas nós vamos ter que ter, tá? Dia 20, depois 23. E aí, desculpa, eu falei que era sábado, é sexta-feira. Tá? Aí qualquer coisa a gente pode fazer às 8 mesmo. Pode ser. Tá? Eu vou colocar os horários lá depois. Pode ser? Então aí fica mais fácil, tá? E aí na próxima aula a gente discute certinho e pau na máquina depois. Tá bom? Belezeira? Para todo mundo? Então tá. Então se tá beleza. Ó, hoje eu tô apresentando aqui pelo apresentador aqui do RNP. Vocês acham que tá bom? Tá muito pequeno? Tá dando para ler? O pessoal tá tudo de boa aí? Se estiver tudo tranquilo, começaremos por aqui. Beleza. Beleza. Ó, então hoje, pessoal, nós vamos tratar sobre o conceito de calor. Eu vou passar um histórico aí, né, para vocês. Eu deixei, vocês vão perceber que o slide ele tá com essa parte histórica com bastante texto, tá? É justamente para vocês pegarem o slide depois e conseguirem estudar, tá certo? Vou falar sobre equilíbrio térmico. E claro que equilíbrio térmico eu vou só passar o que é, tá? E a coisa de uma forma bem conceitual, porque ao longo do curso a gente vai falar mais de equilíbrio térmico, tá certo? Em outros temas. E hoje eu também vou falar sobre dilatação térmica dos sólidos. Vou passar tanto a parte conceitual quanto alguns equacionamentos, tá? Dilatação térmica, eu vou ficar na dilatação linear, dilatação superficial e volumétrica, certo? Os 3 tipos de dilatação que a gente pode ter aí, tá bom? Ó, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem chamar, que hoje eu estou vendo aqui o chat de vocês aí, então dá para ver tudo, certo? Então, ó, o primeiro registro de tentativa de explicar o que era calor, ele data de aproximadamente 600 a.C., tá? Já são lá com os filósofos lá, o Anaximandro, Heráclito, né? E até o Platão e Aristóteles tentaram explicar o que de fato era o calor, tá? O Platão, pessoal, ele aceitava que o calor era algo que estava associado aos corpúsculos do elemento fogo. Platão, vocês lembram, né? Ele tinha essa coisa de tudo era explicado pelos elementos da natureza, a ciência dele era mais voltada para isso, tá certo? As explicações filosóficas dele, tá? Aristóteles acreditava que o frio e quente eram 2 das 4 qualidades primárias da matéria, além do seco e do úmido, tá certo? Então essa concepção de calor lá de 7 a.C., né, ainda era uma coisa muito abstrata. Não dava para você entender assim de maneira clara o que realmente era o calor, né? Para eles ainda era uma coisa muito nebulosa, né? Bom, ao longo dos anos, né, esse conceito de calor foi sendo estudado, eles tentaram entender, né? E depois, só no século XIII, né, foi desenvolvida uma teoria por esse cientista aqui, o Roger Bacon, né, segundo a qual a causa do calor era o movimento interno das partículas do corpo. Ele já começou a se aproximar um pouquinho do que realmente era o calor, tá certo? Mas ele ainda não sabia se o calor produzia movimento interno ou se o movimento interno produzia calor, tá? E aí Galileu, durante a vida dele lá, né, ele considerava que o calor era uma espécie de fluido capaz de penetrar e abandonar qualquer corpo com grande facilidade, né? Isso não deixa de ser mentira, né? Era uma perspectiva até que bem real dele, né? Mas a gente não pode tratar o calor como sendo um fluido, tá certo? Existe algo por trás, né? Bom,
Aí, né, o Francis Bacon lá, ele observou. Francis Bacon é outro, tá? É outro cientista. É já lá no século XVI, XVII. Ele observou o fato de que fortes marteladas produziam aquecimento de um pedaço de ferro. Tá certo? Então conhecia-se igualmente o método de obtenção de fogo por atrito. Né? Então ele concluiu que o calor é um movimento interno de pequenas partículas que constituem a matéria, onde a temperatura do corpo depende da velocidade associada ao movimento dessas partículas. Olha, vocês percebam que ele meio que juntou as ideias do cientista lá do século XIII, né, com o que Galileu Galilei pensava, né, e formulou isso. Então, o aperfeiçoamento dos termômetros feitos por Fahrenheit, né, melhorou a precisão dessas medidas e permitiu que no final do século XVIII o Joseph Black estabelecesse distinções entre os conceitos de temperatura e calor a partir de estudos sobre a fusão do gelo. Tá? Então, eles tinham já meio que conceituado o que era o calor. Ainda no século XVII, lá eles conceituaram, tá certo? Na transição do século XVII para o século XVIII, quando fizeram ali desenvolveram, né, na verdade, os termômetros, eles começaram a entender como que o calor acontecia, né? A troca de calor, a transição de quente para frio acontecia, tá? E o aperfeiçoamento ocorrido na técnica de construção de termômetros também contribuiu para melhorar o entendimento das várias propriedades térmicas dos materiais. Não dava para a gente entender o que acontecia só colocando a mão e falando, olha, aqui está quente, aqui está frio. Né? A percepção era um pouco, vamos dizer assim, muito subjetiva. Tá certo? Então, depois que eles desenvolveram os termômetros, eles começaram a ter uma perspectiva um pouco mais assertiva sobre o fenômeno de troca de calor, tá certo? Nós vamos falar bastante de troca de calor, nós vamos abordar os 3 conceitos lá de troca de calor, que é por condução, convecção e radiação, tá? Toda a tratativa matemática, tá certo? E aí vocês vão entender melhor esse conceito de troca de calor. Sobre essa coisa das marteladas gerar calor, eu separei esse videozinho do YouTube aqui, ele é bem legal, tá? Nada mais é, pessoal, do que um processo de forja de uma peça, tá? O que eles fazem? Eles pegam aquele pedaço de material, pode ser aço, alumínio, qualquer coisa. Eles pegam esse material bem quente, colocam numa forja. Uma forja é como se fosse um martelão bem grande, tá? E dá pra gente perceber no vídeo, eu vou mostrar para vocês, que conforme ele vai batendo, aquele material vai ficando até mais vermelho, assim, ó. A temperatura começa a aumentar. Mas por quê? Você vai colocando ainda mais energia cinética nas partículas lá do material e vai fazendo com que os elétrons comecem a acelerar e as moléculas lá dentro comecem a acelerar, tá? E isso acaba por aumentar a temperatura, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, ó, eu vou compartilhar minha tela e vou colocar um vídeo para vocês, tá? Estão vendo aí minha tela? Aí, apareceu. O vídeo é esse daqui, olha. Olha lá, ele pega a peça. Vou tirar o som. Olha lá, ó, cada martelada que vai dando, perceba que a peça está ficando até mais avermelhada, tá? Por quê? Vai compactando os átomos lá dentro do material, vão se compactando. Eles já estão muito agitados, né? E conforme eu vou batendo, eu vou colocando mais energia cinética lá, né? Por conta do movimento. E vai aumentando a agitação das moléculas. E olha, vai ficando até mais quente, tá? Por conta das batidas mesmo. Esse daí é o processo de forja, tá? Tem vários vídeos desse jeito aí na internet que vocês podem acompanhar. Olha lá, sai vermelhinho de quente, né? Sai até mais quente do que entrou. É um processo normal, tá certo? Depois eu mostro outro vídeo para vocês lá que também é bem bacana. Então eu vou parar o compartilhamento e vou voltar aqui pro meu slide, tá? Bom, então até o final do século XIX, pessoal, os fenômenos térmicos ainda eram explicados admitindo-se a existência de uma substância material chamada calórico. Tá? Então lá dentro do material eles não adotavam que tinha
que o calor se transferia por meio dos átomos, da agitação dos átomos e tudo mais. Eles admitiam que lá dentro tinha um material chamado calórico, que era como um fluido descrito por Galileu, tá? E era ele que fazia essa transição de calor, essa troca de calor, tá certo? E o Joseph Black observou que todos os materiais a diferentes temperaturas tinham a tendência a entrar em equilíbrio térmico quando postos em contato. Olha, foi o Joseph Black que começou a perceber quantos tapas você precisa dar no frango para cozinhar ele. Pois é, é isso aí, né? Quanto mais tapas você der no frango, mais vai agitar, ele vai cozinhar lá, né? Mais vão agitar as moléculas lá dentro. Concordo, né? O tapa gera calor ali também, né? A gente está transferindo energia. Mas olha, em 1770 o Black propôs, né, que o calórico seria um fluido composto de partículas minúsculas. Mas na verdade, depois que entenderam os átomos, eles viram que a troca de calor acontecia por meio da transição entre os átomos, né? Os elétrons estavam mais agitados em volta dos átomos, agitavam os outros do lado e tudo mais. Mas para ele, ainda a teoria do calórico permitia explicar com uma certa clareza o que era a transferência de calor, tá certo? E essa teoria era baseada em dois postulados. O fluido material não podia ser criado ou destruído porque é uma energia, né? É uma energia térmica, então ela não pode ser criada nem destruída, ela é transferida, certo? A gente viu isso lá no semestre passado, quando a gente falou lá de energias mecânicas, né? Eu falei para vocês que energia, né, ela não se cria, ela se transforma, né? Lavoisier. E esse conceito, é claro que também está empregado para energia térmica, tá? E a quantidade de fluido material, que é o calor, que ele tinha essa percepção do fluido material, do chamado calórico lá, transferido de um objeto para outro, era proporcional à sua massa e à variação da temperatura. Isso daqui, ó, foi bastante importante, né? Porque eles perceberam, pessoal, ainda lá com o desenvolvimento de termômetros, que a transferência de calor só acontecia quando havia desbalanço de temperaturas, né? Então, quando eu tenho lá uma temperatura maior, pense assim, dois blocos, né? Um com a temperatura maior e outro com a temperatura menor, quando eu junto eles, vai acontecer uma transferência de calor, tá certo? E essa transferência de calor foi percebida lá em 1817, depois da invenção dos termômetros. Beleza? Pessoal, até aqui tá tudo bem, tudo tranquilo. Tá tudo certo. Eu tô falando muito rápido, que às vezes eu falo rápido, hein? Então aí vocês vão me catando pras pernas aí. Fala, para aí. De vez em quando eu exagero. Então os problemas dessa teoria do calórico tornaram-se críticos frente à argumentação formulada por Benjamin Thompson. Foi lá já entrando no século XIX, tá? Ele era o conde de Humford. Velocidade tá top. Ah, beleza. Então tá bom. O Thompson, ao inspecionar a fabricação de canhões de bronze, observou que os blocos desse metal tornavam-se incandescentes à medida que a broca os perfurava. E ainda... Ah, beleza, Luiz, eu vou falar um pouco mais devagar. É que de vez em quando eu me empolgo, hein? Foi mal. Então, conforme o bronze ia sendo perfurado por uma broca, ele ia esquentando, né? Mesmo se essa broca tivesse sem um fio de corte, ele esquentava por conta de atrito, tá? Então ele sugeriu na época que o calor liberado na perfuração do cano dos canhões não estava ligado ao calórico que era transferido da broca para a peça de bronze, mas ao trabalho efetuado pela broca sobre os canhões, tá certo? Então ele se convenceu que o trabalho podia ser convertido em calor e vice-versa, e que a natureza do calor era de fato um movimento, tá? Isso daí foi o primeiro conceitinho lá, quando eles, né, começaram a perceber, olha, tem alguma coisa errada com a teoria lá, né? E claro, calor, como sendo uma energia, qualquer energia vai acabar gerando trabalho, beleza?
Foi aí, ó, que o James Joule, né, entre 1840 e 49, realizou algumas medições mais precisas sobre a equivalência mecânica do calor. Isso é, né, o calor e trabalho são apenas diferentes manifestações da mesma coisa, que é a energia que eu estava falando. E por diversos métodos ele confirmou que o calor é uma forma de energia, porque até então, pessoal, eles não tinham essa percepção, tá? E aí a lei da conservação de energia ganhou aceitação após a publicação do trabalho do Helmholtz, tá? Em 1848. Então ele já começou a olhar o Helmholtz, né? Ele formulou o trabalho lá de conservação de energia, e aí o pessoal já começou a olhar para a transferência de calor, ou para o calor em si, né, como uma energia mesmo, e começou a formular em cima da teoria lá de Helmholtz. Tá? Então as dificuldades enfrentadas pela teoria do calórico foram contornadas com a introdução do conceito de energia interna e com o conceito de calor como transferência de energias entre o sistema e a sua vizinhança. Então quer dizer, aquela coisa do calórico, que é um fluido que está dentro do material e é ele que causa a transferência de calor, ele já foi caindo por terra, tá? Até então, né, eles não tinham o conceito de átomo, depois ainda chegou o conceito de átomo, mas eles já começaram a perceber que o material tinha uma energia interna. Tá? E essa energia interna poderia ser trocada, conservada e tudo mais. Tá certo? E aí, vocês veem ali, né, no exemplo que eu coloquei ali na figura, a energia interna U de um gás é, na realidade, a soma das energias cinéticas de cada átomo e molécula de gás. Tá? Então, a nossa energia cinética dos gases não, né? Dos átomos lá no gás, batendo e tudo mais, acaba se transformando em energia térmica. Tá certo? Foi assim que eles foram descobrindo, né, que a agitação das moléculas vai causando aumento da temperatura. Certo? Então, o que é calor, né, para contextualizar, nada mais é do que o fluxo de energia de um objeto para outro devido a uma diferença de temperatura. Contextualizando, né? Nossa, falei esse tanto de coisa, falei rápido, né? Dei um contexto histórico lá do século 7 a.C. até 1848 ali, né? Para falar que calor, pessoal, nada mais é do que o fluxo de energia que acontece de um objeto a outro a uma diferença de temperatura, devido à diferença de temperatura. Ô Raul, então, se não tiver diferença de temperatura, nós não vamos ter fluxo de energia, então não vai ter calor? Não. Se a gente tem um objeto com a temperatura dele ali, nós vamos saber que ele tem a energia interna dele, está mais elevada, e aí a temperatura dele está mais alta. Olha só, calor e temperatura são dois conceitos diferentes, hein? Temperatura é a medição do grau de agitação das moléculas, vamos dizer assim, e calor nós já estamos nos referindo à energia, tá certo? Então, quando eu tenho diferença de temperatura, né? Então, diferença de potencial calórico, a gente vai ter transferência de calor. Tranquilo? Sempre acontecendo da maior temperatura para menor temperatura. Esse conceito é travado, tá, pessoal? Vocês nunca vão ter transferência de frio, tá? Vocês vão ter sempre transferência de calor. Quando vocês, lá dentro da geladeira, né, que nós estamos gelando alguma coisa, nós estamos retirando o calor. Por isso que a temperatura baixa. Nunca tem transferência de coisa gelada, beleza? Pessoal, sobre calor aqui, vocês têm alguma dúvida sobre a energia que está envolvida aí? Alguma dúvida? Ou tá tudo beleza?
Beleza. Tranquilo, Heloísa. Ó, se vocês sentirem necessidade de anotar alguma coisa e tudo mais, vocês me falam, Raul, dá uma esperada, segura o slide aí, que eu quero anotar essa coisa aí, tá? Aí beleza, tá bom? Tranquilo? Vai, não, eu vou disponibilizar sim, Heloísa. Depois eu coloco lá no Moodle também, tá? De nada. Mas às vezes vocês querem anotar alguma coisa para gravar na cabeça, e aí vocês falam para mim, ó, Raul, dá uma parada aí que eu quero anotar um negócio aqui, ou tirar dúvida, tá bom? Tranquilo? Ó, aí pessoal, a gente já abre espaço para falar sobre o tal do equilíbrio térmico, tá? Que nada mais do que quando tem diferença de temperatura, tá? Nós vamos ter transferência de calor, concorda? Foi o que eu falei no slide anterior, tá? Se eu tenho transferência de calor, pessoal, essa energia calórica que está lá dentro dos dois blocos, ela vai se conservar, tá? Então vamos supor que a gente tem dois blocos. O vermelho está bem quente e o azul está bem geladinho, certo? Quando a gente aproxima os dois, a gente vai ter uma troca de calor, né? A gente vai ter um fluxo de calor acontecendo aqui, tá certo? E se a gente não tiver perda de energia para nenhum lado, pensem assim, que eles estão numa câmara onde não tem ar, não tem influência de nada, eles estão trocando calor entre eles, pura e simplesmente, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer uma troca de calor saindo do mais quente para o mais frio, até o momento em que os dois blocos estejam em equilíbrio térmico, que é o que a gente fala, tá? Então esse fenômeno é caracterizado pela troca de calor entre corpos até que os mesmos atinjam um nível de agitação de moléculas igual, ou seja, a mesma temperatura. Tá certo? O conceito de equilíbrio térmico, pessoal, ele sempre vai acontecer, tá? Vamos supor que você coloque uma garrafa de água dentro da geladeira, tá? Essa garrafa de água estava a 30 graus e a geladeira está a 5 graus, tá? A garrafa de água vai tender a ficar na temperatura de 5 graus lá dentro da geladeira, tá certo? Por quê? Ela está trocando calor, a geladeira está retirando calor, né? E é claro, o compressor ele liga sempre lá e mantém a geladeira a 5 graus, tá? E é o corpo que está com menos calor aí, está retirando calor, tá? Então ele tende a ficar na mesma temperatura, os dois na mesma temperatura, tá certo? Vocês conseguiram pegar o conceitinho? Nós vamos voltar nesse conceito várias vezes ao longo do curso, por conta de quando a gente estiver estudando calor específico e calor latente, e quando a gente vai começar a falar sobre as leis da termodinâmica, tá certo? Eu não vou me embrenhar muito nas leis da termodinâmica, até, né, que é um pouco mais pesado, mas calor específico e calor latente, vocês vão ver bastante, tá? Sobre o conceito de equilíbrio térmico. Mas nada mais pessoal, do que os dois materiais tenderem a ficar na mesma temperatura, tá certo? Sempre. Vai, tem que ver, né, Marcos? Porque entropia e a primeira lei zero, a primeira lei e a segunda lei da termodinâmica vão fazer parte do curso. É claro que a gente não vai ver de maneira muito aprofundada, tá? Pouco aprofundada, tá? É só conceitual. Mas já vai dar pra gente ter umas discussões bem legais, tá? Isso, Joaquim. Então, tudo na física busca o equilíbrio. Naturalmente sim, ainda na química também, né? Então, nesse caso aí de troca de energia, né? A gente vai sempre... A coisa tende a ficar no equilíbrio, tá? Beleza? Mas assim, eu dei o exemplo da geladeira, mas é claro que nós temos um fator externo acontecendo lá, né? Influenciando na troca de calor, que é o compressor, que está passando fluido refrigerante, retirando calor, tá? No caso
da gente pegar dois blocos, que nem eu falei aqui, um mais quente e um mais frio, aproximar os dois, a gente está levando em consideração que esses dois blocos não estão tendo influência de nada. Nada externo, nada. Não tem ar, não tem fluxo de ar. A troca de calor só acontece entre os dois corpos, tá? E aí, é claro, ele vai tender ao equilíbrio, tá? Beleza? Até aqui tranquilo? O equilíbrio térmico por enquanto é isso aí, tá? Da geladeira é que na verdade eu acho que eu dei até um exemplo meio errado, né? Porque a gente tem troca de calor por conta lá da nossa serpentina, com o nosso fluido refrigerante passando lá pela geladeira toda e vai estar retirando o calor da nossa garrafa d'água, vamos dizer, né? Agora, nesse conceito dos dois blocos aqui, dá para vocês entenderem bem o que é equilíbrio térmico, tá certo? Nada mais é do que as duas peças ali que estão com temperaturas diferentes encostarem, trocarem calor e acabarem por ficar na mesma temperatura. E colocar a água lá, a temperatura da geladeira vai aumentar e a da água diminuir. Se você desligar a geladeira e colocar a água lá, a temperatura da geladeira vai aumentar? Ah, sim, isso, Marcos. Por quê? O que está acontecendo lá não está tendo mais nenhuma influência externa. O motor está desligado, não está mais tendo troca de calor por conta da serpentina e do fluido refrigerante, né? Então, as duas vão tender, né, naturalmente a buscar o equilíbrio térmico. E você tem razão, né? A geladeira vai acabar trocando calor com o ambiente externo, mesmo que tenha isolação e tudo mais, vai acabar trocando calor com o ambiente externo, né? E a água que estava mais quente, ela vai tender a diminuir, as duas vão chegar num equilíbrio, tá? O equilíbrio térmico, no caso, se a gente for considerar assim ao pé da letra, vai ser a temperatura ambiente, não vai ter jeito, né? Uma hora vai chegar numa temperatura ambiente ali, vai demorar, né? Quando a gente olha para os gráficos assim de troca de calor, a gente vê que chega num patamar onde a diferença de temperatura é menor, a taxa de transferência de calor é bem menor também. Então aí você vai diminuindo a troca de calor. O filtro de barro segue a mesma linha de equilíbrio térmico. Não. O filtro de barro, na verdade, ele acaba por ser um isolante, né, térmico, porque é um material cerâmico. Então, se a gente colocar a água lá um pouquinho mais fresca, se a gente, por exemplo, tira a água da torneira, que, sei lá, pode estar uns 20 graus, e colocar lá, e o nosso ambiente está a 40 graus, a gente vai perceber que parece que está fresquinha a água, né? Mas ele vai tender a ficar num equilíbrio térmico, tá certo? Nos 40 graus. Só que demora muito, você acaba por não perceber, porque o filtro ele acaba sendo um isolante térmico, como eu disse, tá? É cerâmico e é um bom isolante térmico, tá certo? Por isso que acaba por demorar um pouco, tá? Então você tem a impressão de que a água do filtro é fresquinha, né? É fresquinha porque não troca muito calor, é difícil de trocar calor, tá? É um isolante. Beleza? Nós vamos ver isolante térmico, troca de calor por condução, convecção, daqui umas 2 semanas. Beleza? Que vai ser tema do trabalho de vocês do PCC. Tá bom? Pessoal, até aqui, beleza? Tranquileba? Beleza. Tranquilo. Ó, então, esses conceitos de calor, transferência de calor e equilíbrio térmico, né? Eles abrem espaço para a gente começar a falar sobre dilatação térmica, tá? E a dilatação térmica, pessoal, ela está presente no nosso dia a dia e a gente acaba nem percebendo, né? Eu coloquei aí, né? Vocês já perceberam, já repararam em frestas que existem em prédios de concreto? Lá no prédio do IFE, no bloco D, a gente tem, ele está tampado, né? E tampado de maneira bem porca, lá tampado com massa, lá, sei lá, um gesso. Essa junta aqui, ó, tem lá no prédio, bem no meio, ele tem 2 juntas no nosso prédio, tá? Tem também
Essas frestas em pontes de concreto, vocês já viram isso daqui? Que a gente passa, faz um passa com o carro. Também é uma junta de dilatação. E em trilhos de trem, quando tem conexão entre trilhos, vocês veem que eles não colocam um grudadinho no outro. Eles deixam sempre um espacinho assim. Tá? Tudo isso, pessoal, é para compensar a dilatação térmica que acontece naturalmente nessas construções. Tá? Ó, em dias mais frios, o prédio tende a se contrair. Tá? Em dias mais quentes, ele tende a dilatar. Por isso que tem que ter essa junta de dilatação, senão você abre uma rachadura no prédio. Tá certo? Se vocês olharem lá no IFE, é até legal, dá pra gente fazer a aula lá. Né? O que eles fizeram? Na junta de dilatação, eles passaram gesso. Né? E aí chegou no frio, o prédio contraiu, abriu uma rachadura. Só que no calor ele foi juntando de novo. E aí começou a cair tudo. Então o gesso assim nas frestas, vocês vão ver que tá tudo caindo lá na escola. E o prédio não tá caindo não, o prédio tá firme e forte. Mas é que eles foram meio burro nessa junta de dilatação e passaram gesso ao invés de uma junta de resina epóxi, que é o mais certo, tá? E olha aí, ó, o resultado da não consideração da junta de dilatação num trilho de trem. Ó, se a gente não coloca essa frestinha entre uma junção e a outra, num dia de calor, o trilho vai dilatar. Ele dilatou, vai virar essa coisa feia aí, tá? Ele não tem para onde ir, mas ele vai. Não tem quem segure os átomos lá dentro desse material que façam com que ele comece a expandir, tá? Então acaba por acontecer isso daqui, entorta tudo. Mas isso é porque não foi dimensionado. Joaquim, dilatação térmica não tem quem segura, bicho. Não tem mesmo quem segura, tá? Dilatação térmica em metais ela é bem crítica, tá? Expande mesmo. Expande e contrai bastante, tá? Porque aqui o que está acontecendo, pessoal, são forças atômicas. A gente não tem como segurar isso. Não segura, não tem jeito, tá? E acaba acontecendo isso quando é mal dimensionado. Beleza? Ó, eu coloquei aqui vamos falar o conceito aqui, né? Então é possível aquele barulho do portão de ferro no fim de tarde quente é a mesma coisa. É a mesma coisa. Sabe quando bate aquele sol? Ó, eu já morei numa casa que era assim. Batia sol no portão de entrada, aí você ficava aquele solzão, né? O dia inteiro. Aí você ia abrir o portão e ele enroscava, né? E quando chegava a noite, que dava uma esfriada, você batia o portão normal, ele não enrosca em nada. É a mesma coisa. E olha como é que tá no nosso dia a dia, a gente nem percebe. Barulho do portão de ferro no fim de tarde é a mesma coisa, né? Às vezes tem alguma coisa que tá mal encaixadinha ali, e na hora que ele expande ele encaixa, ou na hora que ele esfria ele vai dar uma ajeitada, e é isso sim, tá, Isabela? E o que acontece? Ó, a gente pode observar uma relação existente entre a temperatura e o movimento dos átomos, como eu falei lá atrás quando a gente estava falando de calor, tá? Através do fenômeno de dilatação térmica. Então, ó, quando a gente olha para um sólido cristalino, pessoal, qualquer metal, qualquer cerâmica é um sólido cristalino, tá certo? Madeira não, porque a madeira acaba sendo um polímero natural. E lá dentro desse sólido, a gente tem um arranjo de átomos que formam esse sólido, tá certo? Então, eles estão ligados lá dentro por ligações químicas e eles vão vibrando, né? Os elétrons vão vibrando em torno das posições de equilíbrio ali, tá? Então, eles estão ligados quimicamente e estão vibrando, estão correndo ali dentro do material os elétrons, certo? Quando um sólido aumenta de temperatura, quando a gente coloca mais energia térmica nesse sólido, cada molécula vai vibrando com uma maior intensidade. E aí acaba por aumentar a amplitude de oscilação desses elétrons lá dentro da grade cristalina, certo?
Isso daí vai acabar por resultando no aumento da distância média entre cada átomo. Então quer dizer, né, em nível atômico, conforme você vai aumentando a temperatura, você vai aumentando a agitação dos elétrons lá dentro do material. Se você aumenta essa agitação dos elétrons, você acaba por fazer que todos os átomos se afastem um pouquinho mais de cada um. E a dilatação térmica é fruto desse distanciamento atômico lá dentro da estrutura do material. Tá? Então a maioria dos sólidos e líquidos aumentam de volume quando são aquecidos e contraem quando são resfriados. Tá certo? Aí eu coloquei esse vídeo aqui que eu acho bem legal. Assim, é um conceito que a gente usa em mecânica, tá? Ó, vocês já viram aqueles eixos? Eu não sei se vocês já abriram um motor. Então o eixo do motor, ele tem um rolamento e ele é encaixado no... O rolamento é encaixado no eixo do motor, tá? E o que eles fazem para encaixar? Eles esquentam o rolamento, ele vai dilatar, aí você coloca no eixo e resfria. Como ele dilatou, ele aumentou o diâmetro interno. Aumentou, você colocou lá, na hora que ele resfria, não tem Cristo que tira aquilo de lá. Ele gruda mesmo, certo? E é o que eles fazem aqui, ó. Olha só. Eu achei esse vídeo aqui de dois rapazinhos, né? Ah, tá com som aqui. Olha lá, tá vendo, ó? Olha aqui, pessoal. Eles usam um soprador térmico, nada mais que isso, para aquecer o rolamento. O eixo está aqui, ó. Isso daqui, eles têm praticamente o mesmo diâmetro. Esse diâmetro interno aqui do rolamento é o mesmo diâmetro do eixo, tá? E aí ele aquece para dilatar. Olha lá, ó, ele vai aquecer para chegar até 80 graus. Ah, mas por que 80 graus? Ah, é a viração dele lá. Ele descobriu que 80 graus o rolamento dilata de maneira que consegue encaixá-la no eixo, tá? Olha lá, ó. Ele vai medindo lá, porque senão se ele aquecer demais também ele pode estragar o rolamento, né? E bem, na hora que chega a 80 graus, ele pega esse rolamento e consegue colocar direitinho lá no eixo do motor. Tranquilinho. Aí lá, ele deixa lá, deixa esfriar. Esfriou, aí ele pega esse eixo aí e monta lá monta o rotor do motor por cima, tá? Mas só depois que esfriou. Olha lá, ó, coloca facinho. Vocês viram? Ele entrou certinho, justinho. Isso daí na hora que esfriar, como ele vai contrair, vou acabar aqui com o compartilhamento. Como o eixo não, né? O rolamento vai contrair por conta da diminuição da temperatura, os átomos eles vão se juntar de novo da temperatura ambiente. E aí, meu, não tem Cristo que tire. Esse rolamento aí, para você tirar ele, é na base da martelada e vai sair estragando o eixo e tudo mais, tá? Se você precisar trocar, você tem que bater, dar uma retificada e colocar um outro rolamento ali. Beleza? É bem bacana usar os conceitos de dilatação térmica para melhorar a nossa vida aí, né? E bom, além de usar a dilatação térmica para isso, né, para colocar rolamento em eixo, a gente pode usar ela no nosso dia a dia também, né? Por exemplo, quando se quer afrouxar a tampa metálica de um vidro, nós podemos, sabe a lata de palmito? Esquenta a água, taca ela com a tampa ali, né, na parte quente, ela vai dar uma dilatada e se abre mais fácil. E a gente pode usar da dilatação dos sólidos
em disjuntores bimetálicos. Eu cheguei a comentar sobre isso na última aula, né? Que eu introduzi sobre a disciplina e falei dos bimetálicos aí, né? Dos pares bimetálicos. Esses pares bimetálicos eles estão instalados, pessoal, dentro dos disjuntores lá da nossa casa, tá? Aí não precisa ficar sofrendo para abrir a lata. Exatamente, Joaquim. A gente está estudando física para não sofrer, né? Dentro do disjuntor eu falei que tem um par bimetálico e acontece o fechamento lá, o fechamento não, né? A abertura do circuito por meio do par bimetálico, né? Então, no caso lá do disjuntor, vocês estão me ouvindo, pessoal? Que apareceu aqui reconectar o áudio. Vocês estão me ouvindo? Ou travou? Tá tudo certo aí? Caiu. RNP. Estão me escutando? Voltou? Ah, não. Voltou o áudio? RNP deu uma sambada aqui, tá? O que eu estava falando, pessoal, sobre o par bimetálico, olha que engraçado, ó. O cobre a 27 graus, né, 29 graus, ele tem esse comprimento. Agora, quando ele está a 100 graus, ele aumenta um pouquinho. O alumínio a 29 graus, ele tem esse comprimento, mas a 100 ele aumenta um pouco mais. Agora, se a gente colocar os dois juntos, juntar assim eles, juntinho, tá? E aquecer no mesmo nível, vocês percebem que como o alumínio acaba por dilatar mais, esse par bimetálico ele acaba entortando. Pessoal, só um minutinho que eu vou começar uma ventania aqui, só um minuto. Desculpa, gente, começou um ventão aqui, eu não sabia se meu carro estava fechado. Então, e aí, ó, olha só que interessante. Se a gente aquecer os dois a 100 graus, mas o alumínio dilata mais que o cobre, a gente vai ter um deslocamento, assim, vai entortar esse par bimetálico, tá? E, pessoal, é o que acontece lá dentro do nosso disjuntorzinho, tá? Quando a gente liga a chave fica fechada aqui, estão vendo? O par bimetálico está aqui, tá? Como está passando uma corrente elétrica, esse cara tá aí conduzindo, né? E claro, por efeito Joule, ele está aquecendo, tá certo? Vamos supor que o disjuntor ele tem uma capacidade de 60 amperes. 60 amperes ele vai gerar uma temperatura de, sei lá, 100 graus, tá? Esses 100 graus vai manter a nossa chave ainda retinha. Se ele passou de 60 amperes e aumentou a temperatura, essa chavinha aqui, ó, esse par bimetálico vai entortar para baixo e vai interromper a corrente elétrica. Então é assim que funciona o nosso disjuntor bimetálico lá, tá? O termomagnético que a gente fala, tá certo? É bem interessante, né? Vocês estão me ouvindo bem ainda, né? Minha internet não caiu, a de vocês não caiu não, né? Ah, beleza. Beleza. Tá? Bom, e como é que é essa tal dessa dilatação? Como é que a gente calcula essa dilatação térmica, tá? No caso de corpos sólidos, que são sólidos, né? Não é líquido, não é gás, pode acontecer da gente querer olhar para a dilatação somente em uma dimensão. Então a gente fala que é uma dilatação linear, como no caso ali do disjuntor, tá? Então o que acontece, por exemplo, na dilatação de barra, né, ou de fios? Então, embora o seu volume aumente em função do aumento da temperatura, tudo vai aumentar ali, né? A nossa variação de interesse nesse caso vai ser só no comprimento, tá? Por isso que a gente fala que é uma dilatação linear. Então, ó, eu dei um exemplo. Quando você aquece uma barra de alumínio de 1 metro de comprimento,
Aumentando essa temperatura em 1 grau, então de 1 em 1 grau, a gente percebe que essa barra de alumínio dilata 22 micrômetros a cada 1 grau de aumento de temperatura. Então o coeficiente de dilatação térmica do alumínio vai ser de 22 micrômetros por grau Celsius. Então o coeficiente de dilatação linear de uma substância acaba por ser a variação do comprimento sofrido quando a temperatura varia em uma unidade. Tá? E o coeficiente de dilatação térmica, pessoal, nada mais é do que o alfa aqui na minha equação. Tá? Esse alfa sempre é dado nos problemas, tá certo? Então a gente fala aqui, ó, que a variação no comprimento, né, a variação em L, é dada por a multiplicação, né, o produto entre o coeficiente de dilatação térmica, o comprimento inicial e a variação na temperatura. Ok? Do mesmo modo, quando a gente faz abre essa equação aqui, a gente tem que o comprimento final é dado pelo comprimento inicial vezes 1 mais alfa, que é o coeficiente de dilatação térmica, vezes a variação da temperatura. Tá? E por que também ganhou esse nome linear, né? Porque a variação da temperatura proporciona uma dilatação linear, aqui uma dilatação num único comprimento, de maneira linear. Estão vendo? Ó? É linear, a gente consegue ajustar pela equação de uma reta. Tranquilo? Então, essas duas equações, na verdade só essa de cima, né? Porque essa de baixo é a variação dessa. A gente já pode guardar que ΔL é igual a alfa, que é o coeficiente de dilatação térmica, vezes o comprimento inicial, vezes a variação na temperatura. Tranquilo? Sobre dilatação linear, alguma dúvida? Ou tá beleza? Prometo que já está acabando, tá? Coeficiente de dilatação térmica. Tá? Ó, tá aqui, tá no slide, eu coloquei aqui, tá? O que é cada um dos termos, tá? ΔL é a variação no comprimento, certo? Alfa é o coeficiente de dilatação térmica e ΔT é a variação na temperatura. Isso, L é o comprimento, de length, tá? Vem do inglês. Tranquileba? Até aqui tá beleza? Tranquilo. Bom, do mesmo modo que a gente pode olhar para a dilatação térmica somente em um sentido, a gente pode olhar para dois sentidos. A dilatação térmica, pessoal, ela é volumétrica, tá? No mundo real ela é volumétrica. A gente só está virando os nossos olhos para casos específicos, tá? Então, ó, dilatação superficial, quer dizer, em duas dimensões, você pode considerar uma placa retangular, dessa da figura ao lado aí, tá? Que apresenta uma temperatura inicial T0 e uma área, né, dada por x inicial vezes y inicial. Tranquilo? A temperatura final T, a gente percebe, houve um aquecimento, né? E a gente percebe que essa área acabou por aumentar. Essa área aí, x vezes y, é maior do que a área inicial, tá? Então, se a gente olhar as dimensões separadamente, ó, em x e em y, a gente vai ver, ó, que x é igual a x inicial vezes 1 mais alfa vezes ΔT dessa equação aqui, ó. Certo? Eu estou vendo os dois lados de maneira separada. E y é igual a y0 vezes 1 mais alfa ΔT. Tá? Então, eu olhei para isso daqui primeiro, na dilatação que teve no eixo x e na dilatação que teve no eixo y. Como é área, eu multiplico essas duas coisas aqui. Tá? Então, x vezes y, que é a área, acaba por ser x inicial vezes x final, x inicial vezes y inicial, certo? Vezes 1 mais alfa ΔT
elevado ao quadrado nesse caso, né? Porque nós pegamos essas duas partes da equação aqui, tá? Quando a gente faz a tratativa, a gente chega em que a área, né, dilatada é igual à área inicial vezes 1 mais 2α vezes ΔT mais alfa ao quadrado ΔT ao quadrado. Isso daqui, pessoal, é produtos notáveis, tá? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. E o quadrado do segundo é alfa vezes ΔT. Tranquilo? No livro ali como é que chama? Oh, meu Deus do céu, do Ramalho, ele acaba por desprezar esse alfa ao quadrado ΔT ao quadrado. Ele diz que é muito pequeno, tá? Mas não precisa não, tá? Se quiser colocar nas contas. E ele substitui o 2A por beta, tá? Só para falar que ele é o coeficiente de dilatação térmica na área, tá certo? Na superfície, beleza? E acaba que o coeficiente, a dilatação superficial acaba sendo que A, que é a área, né? A área final é igual à área inicial vezes 1 mais beta ΔT. Beleza? Pessoal, só um minutinho. Eu só vou ver um negócio aqui e já volto. Dá uma ventania aqui. Um segundo, tá? Beleza, voltei de novo. Pessoal, desculpa, mas o mundo tá acabando aqui. Tá caindo uma chuva violenta, tá? Pessoal, dilatação superficial. Conseguiram pegar a ideia? Tá beleza? Tranquilo para todo mundo? Nada mais é do que a tratativa de cada uma das dimensões da minha superfície, tá? E aí a equaçãozinha que vocês vão acabar tendo que usar é essa daqui de baixo, beleza? Tranquilo? Bom, e por último, mas não menos importante, a gente fala sobre a dilatação volumétrica, tá? E nada mais é do que, pessoal, você olhar a dilatação térmica linear em cada um dos lados de um cubo, tá certo? A gente fazendo as tratativas, né, as devidas tratativas, nós vamos ter que o volume, né,
o volume dilatado, na verdade, né, o volume final, é igual ao volume inicial vezes 1 mais gama, e gama nada mais é do que 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, tá? Vezes a variação da temperatura. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida sobre dilatação aí? Vocês acabam por ter 3 equaçõezinhas novas, né? Ó, o L igual a L0, 1 mais alfa delta T. A área é igual à área inicial, 1 mais beta delta T. E o volume é igual ao volume inicial, 1 mais gama delta T. Tranquilo? Alguma dúvida nesse assunto? Ah, beleza. Ó, o exercício, Heloísa, se tiver alguma dúvida, se você não estiver conseguindo fazer, manda um e-mail lá para mim, a gente marca uma hora e aí tira as dúvidas pelo Meet ou aqui pela RNP mesmo, tá? Podem me chamar, tá, pessoal? Tranquilo? Tá? Eu não sei se agora eu vou conseguir postar no Moodle, porque a minha internet tá meio bambiando aqui, tá? Mas eu vou postar no Moodle a nossa aula gravada, tá? Os slides e já uma listinha de exercício contemplando a aula passada, que nós falamos sobre escalas termométricas, certo? E lá no slide vocês vão ter as equaçõezinhas lá para converter as diferentes escalas, tá? E essa parte de dilatação térmica, beleza? Eu vou postar hoje ou amanhã, eu já posto, amanhã cedo, tá? Não sei se vou conseguir hoje. Ó, vocês estão ouvindo os trovão? Tá feia a coisa, eu vou desligar tudo daqui a pouco aqui. Eu já posto para vocês, tá? E aí vocês façam os exercícios naquele mesmo esquema do semestre passado. Sempre tendo uma semana para fazer, tá bom? Claro que você pode, Joaquinzinho. Então, na verdade, cara, assim, a gente tem. Quando a gente está falando do corpo humano, nós acabamos por ser, né, um saco de fluido, né, que é sangue. Então, com o aumento da temperatura, aumenta a pressão. Então, na verdade, você incha, né? Você pode inchar e tudo mais, tá? E Marcos, não, a dilatação volumétrica, só se tiver uma outra tratativa que eu não conheço, mas ela não é vetorial, não, tá? Você só faz nos sentidos diferentes aí, mas a dilatação volumétrica não é vetorial, não. É porque você faz a tratativa da dilatação linear em cada um dos lados do nosso cubo aqui, né? Do cubo que acaba sendo e tal. Tá? Do cubo ou nas direções. Você entendeu? Nas diversas direções. Não, não vai ter não. Não, vamos embora porque tá caindo um toró aqui. Beleza, pessoal. Ó, qualquer dúvida vocês me chamem, tá? Se precisar de alguma ajuda, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Até semana que vem. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite.